Bem-vindos à nossa aula de número 63. Continuamos no capítulo 8, que é o primeiro capítulo da segunda parte do livro, que é a ação na sociedade. Trata-se do capítulo que fala sobre a sociedade humana. E agora vamos falar de um tópico muito importante: a divisão do trabalho. Curtinho, mas de suma importância. Então, vamos lá, compartilhando nossa tela, a divisão do trabalho. Com sua contrapartida, a cooperação humana constitui o fenômeno social básico. Então, este aqui já é uma definição importantíssima. A divisão do trabalho, com sua contrapartida, a cooperação humana, constitui o fenômeno social básico. A experiência ensina ao homem que a ação em cooperação é mais eficiente e mais produtiva do que a ação isolada de indivíduos autossuficientes. As condições naturais determinantes da vida e do esforço humano fazem com que a divisão do trabalho aumente o resultado material por unidade de trabalho despendido. Esses fatos naturais são, antes de discorrê-los aqui abaixo, quero deixar isso gravado também. Por quê? Porque é de suma importância que entendamos que o capitalismo, ele é em si algo que faz com que os homens compreendam, mesmo devido ao seu egoísmo corretamente entendido, que é a cooperação humana, através da divisão do trabalho, que faz com que todos se enriqueçam. E isso é a razão pela qual um mundo de paz é preferível para todos aqueles que creem no livre mercado. Esse é o ponto-chave. Só importa a guerra para estatólatras, que para se manter no poder precisam dar razão às sociedades da sua existência. E são essas guerras que criam desagregação social. Então, precisamos corretamente entender essas coisas se queremos viver num mundo de abundância, prosperidade, paz, como as pessoas costumam dizer que querem, efetivamente, só que sem falsas ideologias. As condições naturais determinantes da vida e do esforço humano, estou voltando aqui nesse parágrafo em amarelo, fazem com que a divisão do trabalho aumente o resultado material por unidade de trabalho despendido. Esses fatos naturais são, primeiro, a inata desigualdade dos homens com relação à sua capacidade de realizar diversos tipos de trabalho. Opa, opa, o que você quer dizer com isso, Rodrigo? Por que a cooperação social ela aumenta a produtividade do trabalho por unidade de trabalho despendido? Porque somos diferentes. Olha que maravilha. Eu sempre costumo dizer o seguinte: existem dois sapateiros. Eles produzem ambos dois, cada um sapato por dia. Um é bom em fazer o molde do sapato em couro e o outro é bom de fazer a costura do solado do sapato e da confecção do cadarço para colocar no sapato. O primeiro produz das 8 horas de trabalho por dia o corpo, um corpo de sapato em 2 horas. E depois, para costurar a sola e fazer o cadarço, ele gasta 6 horas. No segundo caso, o outro sapateiro, para fazer o cadarço e costurar a sola no sapato, ele gasta só 2 horas. Ao passo que, para fazer o corpo do sapato, ele gasta 6 horas. Certo dia eles conversaram. E um falou para o outro: Olha, eu vou fazer os corpos de sapato, você faz a costura do solado e os cadarços, e nós dividimos o que nós tivermos produzido. Correto? Correto. Combinado livremente. No final do dia, ao invés de cada um ter produzido um sapato apenas, os dois tinham produzidos juntos exatamente 4 pares de sapato, ficando cada um com 2 sapatos.
Horas. Eles aumentaram sua produtividade em 100% de forma individual, colaborando entre si. Esta é a magia do capitalismo e esta é a magia das diferenças inatas dos homens. É por isso que não somos iguais. Este é o ponto-chave. Segundo, a distribuição desigual dos recursos naturais não humanos sobre a superfície da Terra. Então, primeiro, esses fatos naturais são, primeiro, a inata desigualdade dos homens com relação à sua capacidade de realizar diversos tipos de trabalho, e segundo, a distribuição desigual dos recursos naturais não humanos sobre a superfície da Terra. Em algum lugar tem algumas coisas, em outro tem outras. E é por isso que existe essa troca natural, que faz com que haja o enriquecimento. Obviamente que, conforme há necessidade e escassez de cada uma dessas coisas mundo afora, é que vão se valorando e imprimindo as condições de troca de cada um deles. Pode-se também considerar estes dois fatos como um mesmo fato, qual seja a diversidade da natureza que faz do universo um complexo de infinita variedade. Então, Mises está colocando aqui como resumo que essas duas coisas podem ser chamadas de a mesma coisa. As diferenças inatas do homem podem ser as diferenças inatas da localidade. Naquele caso do sapateiro que eu falei, imaginem que no dia seguinte, o que faz cadarço e coloca a sola descobre que tem um monte de gente que faz o corpo do sapato muito rapidamente e que só ele é que consegue fazer a colocação do solado e os cadarços mais vagarosamente. Então ele é um bem escasso e o resto é um bem abundante. Obviamente que aquela divisão de quatro em partes iguais, muito em breve, não acontecerá assim. Então, este é o ponto-chave. Continuando a leitura. Se a superfície da Terra fosse de tal ordem que as condições físicas de produção fossem as mesmas em qualquer parte, e se os homens fossem entre si tão iguais como são dois círculos do mesmo diâmetro na geometria euclidiana, não teriam surgido entre os homens a divisão do trabalho. Então, aqui é um ponto importante. Por que, que não somos iguais? Justamente para que haja a divisão do trabalho e para que haja a cooperação social e para que haja, então, a interação entre homens e a criação da sociedade para que nós possamos, de fato, interagir uns com os outros. Se você pensar numa situação holística mais geral. Há ainda um terceiro fato, o de existirem tarefas cuja realização excede as forças de um só homem e exige um esforço conjunto de muitos. Então, há ainda um terceiro fato para que haja cooperação social. Existem trabalhos que não conseguimos fazer sozinhos. Algumas tarefas requerem uma quantidade de trabalho que nenhum homem sozinho seria capaz de despender, pelo simples fato de sua capacidade de trabalho ser limitada. Outras poderiam ser realizadas por um indivíduo, mas o tempo que teria de despender seria tão longo que o resultado só seria alcançado tarde demais, não compensando o trabalho despendido. Em ambos os casos, somente o esforço conjunto torna possível atingir o fim pretendido. Se houvesse apenas esta terceira condição, certamente a cooperação temporária teria surgido entre os homens. Entretanto, tais alianças transitórias para realizar tarefas específicas que estão acima da capacidade de um só indivíduo não teriam ocasionado uma cooperação social duradoura. As tarefas que só podiam ser executadas dessa maneira não eram muito numerosas nos primeiros estágios da civilização. Além disso, nem sempre todos os interessados estariam de acordo em considerar que o trabalho em questão fosse mais urgente e necessário do que outras tarefas que cada um poderia realizar sozinho. A grande sociedade humana, englobando todos os homens e todas as suas atividades, não se originou de tais alianças ocasionais. A sociedade é muito mais do que uma aliança passageira, feita com um propósito específico e que se dissolve logo que o objetivo é alcançado, mesmo que seus participantes estejam dispostos a refazê-la sempre que necessário. Quando na divisão do trabalho, um indivíduo ou uma parcela de terra é superior, pelo menos em um aspecto, aos outros indivíduos ou parcelas de terra, fica evidente o aumento da produtividade daí decorrente.
Se azão pode produzir por unidade de tempo 6P ou 4Q, e B apenas 2P ou então 8Q, A e B, trabalhando isoladamente, produzirão, em média, 4P mais 6Q. Se dividirem o trabalho e cada um cuidar apenas de executar o trabalho em que é mais eficiente, é o exemplo que eu dei do sapateiro, produzirão 6P mais 8Q. Mas o que acontece quando A é mais eficiente do que B, não só na produção de P, mas também na produção de Q? Foi esse problema que Ricardo levantou para resolvê-lo em seguida. Nós vamos encerrar aqui, vamos para a lei de associação de Ricardo, para mostrar que mesmo quando o A é mais eficiente tanto na produção de P e de Q, ainda assim há cooperação social. É fabuloso, pessoal. A desigualdade entre os homens que o socialismo quer combater é o que nos trouxe a toda a bonança, a toda a riqueza, a toda a esperança material que o homem gerou nos últimos séculos do capitalismo. Não há, então, o que dizermos de a necessidade de combatermos a desigualdade. Peço que pensem, releiam e aprofundem-se nesse conhecimento curto que foi colocado aqui para vocês, para que quando vocês passarem para a lei de associação de Ricardo, isso ainda já esteja consolidado nas vossas mentes, tá ok? Obrigado a todos e vamos até a próxima aula.